Boa noite a todos, uma alegria poder estar juntos aqui para partilharmos a palavra de Deus. Muito bom que Deus seja louvado pela presença de todos nesses momentos de meditação, de reflexão. É, eu quero começar abrindo a palavra de Deus, né? Para que a gente possa entender o que acontece nos nossos relacionamentos, o que acontece na nossa vida dentro do nosso lar. Ninguém constrói uma família para viver infeliz. Todos nós, pelo contrário, buscamos os relacionamentos para sermos mais felizes. Mas, infelizmente, muitos de nós têm sofrido grandemente. A gente está vivendo um momento muito complicado na história desse mundo. São muitos adoecimentos, são muitas dificuldades, e muitas vezes esses adoecimentos têm impedido a gente de realmente conseguir construir um relacionamento saudável, um relacionamento, né, um relacionamento que pode ser uma bênção para nossas famílias. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 25, versículo 28, diz assim, olha, que como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Olha que coisa mais interessante, né? Uma das primeiras questões para a gente se relacionar bem é a gente poder dominar a nós mesmos. Muitas vezes a gente tem o desejo mais profundo de que o outro faça, de que o outro haja de determinada forma, como nós gostaríamos que ele agisse. Mas nós nem sempre estamos dispostos a fazer a coisa como deveria. Logo, já mais de 20 anos trabalhando dentro do consultório com casais, com famílias, eu acompanho muitas pessoas que dizem assim: olha, fulano precisava fazer assim, o meu marido precisa deixar disso, a minha esposa precisa trabalhar assim, olha, meus filhos precisavam agir dessa forma. Então, quando se trata de dizer como o outro tem que agir e fazer, nós somos hábeis em saber o que o outro precisa fazer. Mas geralmente, quando é para saber o que nós precisamos fazer, a gente começa a ficar confuso, a gente começa a não aceitar, né? Não aceitar. É muito mais fácil que o outro mude do que eu mudar. É muito mais fácil. E o Senhor diz que, como cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não controla a si mesmo, que não domina a si mesmo, que não tem domínio próprio. Isso interfere nos relacionamentos. E você pode estar aí dizendo, Dilene, mas eu não conheço uma cidade com muro. Como assim cidade com muro? Hoje em dia a gente não tem mesmo, principalmente aqui no nosso país, cidades muradas. Ainda lá no antigo, no mundo antigo, né, lá para Israel e tal, ainda é possível ver os muros de Jerusalém, os muros de algumas cidades que são muradas. Mas hoje os países não têm muros, mas têm fronteiras. E a sua casa tem muros, eu tenho absoluta certeza disso. Se não tem muros, tem portas, né? Por quê? Para sua segurança. Por que a gente fecha a porta quando vai dormir? Porque tranca tudo. É a nossa segurança. O Senhor está dizendo que se você não controla o seu próprio gênio, se você não controla as suas palavras, se você não controla o seu temperamento, você está exatamente desprotegido. E a sua saúde mental vai sofrer com isso. Saúde emocional é muito mais do que equilibrar as funções psíquicas. Ela vai se revelar na capacidade de você gerenciar suas emoções para conseguir viver bem, em harmonia com os de casa, em harmonia no trabalho, em harmonia na igreja. Quantas discussões, problemas, conflitos acontecem nas famílias, acontecem nas igrejas, acontecem no trabalho. Ah, porque fulano devia fazer isso, porque fulano não faz assim, olha, falou comigo desse jeito, me tratou assim, parece que não me ama, olha como me responde, né? Então a gente às vezes vai encontrando essas dificuldades. Eu selecionei 4 aspectos que eu quero partilhar com vocês hoje à noite, que podem, se não forem resolvidos, podem trazer muita desarmonia à família, trazer muitos problemas, muitas dificuldades para a construção familiar. O primeiro deles é quando as necessidades básicas elas não são satisfeitas. E elas são muito importantes serem satisfeitas, são fundamentais. O Senhor mesmo Deus diz lá em Filipenses, ele diz, porque o Senhor Deus em glória há de suprir todas as suas necessidades. Se não fosse tão importante, por que Deus se importaria
em suprir as nossas necessidades. Necessidades básicas, como necessidades físicas, necessidades sociais, emocionais, espirituais, precisam ser satisfeitas. Se elas não forem satisfeitas, nós começamos a criar um problema, nós começamos a criar conflitos, nós começamos a perder a nossa forma centrada de viver e vamos ficando irritados e vamos acabando tendo problemas nos nossos relacionamentos. Necessidades físicas, alguns exemplos. Necessidade de se alimentar, por exemplo. Vocês conhecem pessoas que, quando passa a hora de comer, começam a ficar nervosas, né? Começam a ficar nervosas, irritadas, e aí começam a ter dificuldade com os relacionamentos. Existem pessoas quando tem privação do sono, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa, um filho chora à noite, levanta várias vezes, ou trabalha à noite, e aí tem gente que, quando não dorme bem, fica nervoso, fica irritado, e acaba durante o dia descontando em outras pessoas da família, né? Às vezes o marido fala uma coisa e a mulher não dormiu direito e já explode, o marido já fica, qual é? Quem tá nervosa? Então, geralmente, quando a gente não tem as nossas necessidades básicas físicas satisfeitas, a gente tende a ter problemas nos relacionamentos. As necessidades sociais também. Todo ser humano necessita relacionamento. E agora a gente teve, né, na pandemia, precisamos nos afastar, ficar longe, não podia ver as pessoas que nós amávamos. Isso trouxe muitos problemas. A Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa e ela traz um dado alarmante. Ela diz que agora, durante o processo pandêmico, 86% da população mundial ficou adoecida emocionalmente. Então, é um número muito alto, em função de necessidades que não foram supridas, né? As necessidades emocionais, o medo que todo mundo passou, as angústias que todo mundo viveu, né? A aflição de ver pessoas próximas de ver pessoas próximas adoecendo e falecendo. Então, tudo isso, necessidades sociais, quando não supridas também, elas nos prejudicam e prejudicam os nossos relacionamentos. Necessidades emocionais, carinho, afeto, cuidado, todos nós seres humanos precisamos disso. Dentro da família, necessitamos. E quando não há essa troca, a hostilidade, a briga, conflito, discussão, marido e mulher não se entendem, os filhos não se ajustam com a família, e essas dificuldades emocionais não satisfeitas vão trazer problema para a família e adoecimento, tá, gente? Não é, a gente tem que entender que não é só um problema assim, a gente fica irritado, depois passa. Nunca é assim. Quando a gente está irritado, o nosso cérebro, ele tem essa compreensão e ele começa a colocar nas nossas começa a colocar no nosso organismo substâncias como cortisol, né? Que são substâncias que vão corroendo as paredes do nosso organismo e levando ao desenvolvimento de tumores, inclusive o câncer. Então, a gente não pode brincar com essas emoções negativas, a gente não pode deixar para lá, desconsiderar as questões das nossas necessidades não satisfeitas, porque isso pode gerar adoecimento. E as necessidades espirituais também, todos nós necessitamos de um Deus, todos nós precisamos de um ser superior na nossa vida. Isso tende a favorecer, a nos ajudar a criar uma relação poderosa, né? Uma relação de intimidade com um ser superior, e isso é muito importante. Bom, segundo aspecto, além das necessidades básicas satisfeitas, eu falei que eu ia colocar 4 tópicos importantes para que você consiga arrumar os seus relacionamentos. Se você está aí dizendo, eu queria um segredo, eu queria uma fórmula mágica, né? Eu estou te dando essa fórmula. Se você cumpre isso que a gente está conversando, certamente os relacionamentos serão melhores, certamente você conseguirá ter mais fluência dentro das suas relações familiares. O segundo aspecto importante é a cura de memórias negativas e dolorosas.
Meus queridos, precisamos aprender a resolver nossas feridas. Olha, o passado não é lugar de residência, né? Passado é só lugar de referência. Você pode ir lá no passado, você pode olhar, sentir, mas você não pode viver no passado. Algumas pessoas tiveram uma dor lá atrás, um sofrimento, uma angústia, e tudo que acontece no presente remete a essa dor e essa angústia. A gente fala no popular, né? Como se tivesse ressuscitando o defunto, né? Vai lá e mexe de novo naquilo que já devia ter sido esquecido, naquilo que devia ter sido deixado para trás, vai lá e futuca de novo, aquilo traz... É como se ter uma ferida, ela está quase cicatrizando, já criou uma casquinha, mas você vai lá e pum, mexe, aí sangra de novo. Então, existem pessoas que elas voltam a histórias passadas todo o tempo. E voltar à história passada, o cérebro não define, o nosso cérebro ele não entende se o que a gente está falando é algo que aconteceu no passado ou está acontecendo de novo. Como ele não define, se eu aqui estiver falando de uma dor do meu passado, ele entende que isso está acontecendo de novo. Então, ele ativa todos os meus mecanismos físicos para me defender dessa dor. Então, voltam todos os sentimentos. Se eu não curar essa ferida, cada vez que eu falar nela, voltam todos os sentimentos e emoções que foram vivenciados quando essa ferida foi causada. Imagine que você é casado e você teve uma discussão com seu marido e já passou mais de anos dessa discussão e cada vez que ele vem falar uma coisa, você fala, lá vem você de novo com isso, porque eu já estou acostumada, porque há 10 anos você lembra, foi naquele domingo lá na casa da sua mãe, que você falou não sei o que lá comigo, né? E aí eu não esqueci não, tá aqui, ó, eu marquei. Então você está constantemente trazendo à tona uma ferida do passado. Você precisa trabalhar o perdão. Dilene, mas é difícil perdoar. Não é difícil, perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Mas, Dilene, eu fui traído e eu tenho que perdoar sim. Tem que perdoar. O Senhor ilustrativamente disse na palavra de Deus que o perdão precisa ser executado 70 vezes 7, ou seja, ilimitadamente. Mas, Dilene, você está falando que me traiu, me roubou, me bateu, me abusou e eu tenho que perdoar? Sim, eu estou falando que tem que perdoar. Sempre e todos. É isso mesmo. E se você já teve um sofrimento intenso e está desacreditado do que eu estou falando para você, eu vou completar as minhas frases dizendo para você que perdoar sempre, mas necessariamente não precisa conviver com a pessoa que te machucou, que te abusou, que traiu, que não há necessidade de convivência. Você pode perdoar para sua libertação, porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Eu não perdoo para o outro se libertar, eu perdoo para que eu possa me libertar, para que eu possa ter paz, para que eu possa continuar seguindo adiante. E o que o outro vai fazer, o que aí é um problema do outro. A salvação é individual, a mudança acontece individualmente também. Eu não posso obrigar o outro a ser quem eu desejaria que ele fosse. Ele só será quem ele deseja ser. A Bíblia fala isso em Provérbios 27:3, porque como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Então uma coisa está atrelada à outra. Cada um é aquilo que escolhe ser. Uma mãe, por mais que ame o seu filho, não tem condições de dizer como ele vai ser. Ela até diz quando ele é pequenininho, bota a roupa que ela gosta, leva para a igreja, compra uma Bíblia para ele, dá comida só de verduras, põe na boca e etc e tal. Mas ele vai crescendo, ele vai se relacionando, ele vai estudando, ele vai visitando amigos, ele vai se envolvendo com namorados e vai. Daqui a pouco você vê um hábito que você nunca ensinou, você vê palavras que você nunca disse, você vê ele tomando decisões que você nunca imaginou que ele pudesse tomar. Hoje uma senhora estava conversando comigo e ela diz, eu fiquei apavorada, um pouco antes da pandemia, meu filho conseguiu trabalho numa multinacional e chegou em casa dizendo, mãe, é o seguinte, eu vou mudar de sexo. Eu já estou indo no psicólogo, eu não quero mais ser mulher, agora eu vou ser homem, começou a comprar roupa de homem. E ela falou assim, Dilene, eu fiquei apavorada, sem saber o que eu iria fazer. Eu criei essa menina dentro de casa, igual os outros filhos, e agora, né, deu aí a doida e agora tá... Aí veio a pandemia, aí veio home office, saiu lá do trabalho, das influências, ficou em casa todo o tempo, e essa mudança acabou acontecendo. Desistiu de ser homem, mudou. As influências estavam muito fortes. Então,
O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, né, os filhos não vão fazer como nós gostaríamos. E aí a gente fica de mal do filho, fica sem falar com os filhos, e não concordo, ele está fazendo o que eu não gosto. Já pensou se Deus nos tratasse assim, como muitos de nós tratamos os nossos filhos? Se eles fazem algo que não gostamos, que não concordamos, então ficamos de mal, então não conversamos com eles, então nos afastamos deles, proibimos a entrada deles em nossa casa. Se Deus fizesse isso conosco, meus queridos, nós estaríamos em péssimas condições, porque pecamos e erramos todos os dias. Fazemos coisas que desagradam o nosso Deus diariamente. Eu costumo dizer, quem você acha que é na fila do pão, só porque não traiu, ou só porque não matou alguém, você acha que você realmente é melhor do que aquele, né, do que aquele que mata e trai? E você, que às vezes mente, que fofoca, né, que arruma encrenca, para Deus isso aí não tem diferença. Então a gente precisa ter essa relação de curar as nossas memórias, né? Liberar o perdão para as pessoas que nos maltrataram, nos chatearam, nos magoaram, para que a gente possa se libertar, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa finalmente crescer como indivíduo, resolver as feridas passadas. A palavra de Deus diz lá: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está querendo dizer que você não pode ir para a cama sem resolver os seus problemas. Todos os dias precisa resolver as suas dores antes que o sol se ponha, antes de ir para a cama. Porque quando você não faz isso, o versículo que continua, que a gente nunca lê, diz assim: não dê lugar ao diabo. Alguns de nós dá lugar ao diabo em nossas vidas. A gente fica reclamando, praguejando e maldizendo, porque é assim, não sei o quê, porque eu não perdoo, porque fulano. Estamos abrindo espaço para o inimigo, estamos abrindo espaço para o diabo em nossas vidas. Precisamos estar alertas a isso. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo nos últimos tempos. E a gente precisa tomar decisões mais assertivas em relação à nossa espiritualidade, em relação à nossa religiosidade, a forma como a gente se conduz dentro dos nossos lares, com as nossas famílias. Terceiro aspecto muito importante que eu quero partilhar com você é que a gente precisa desenvolver no nosso lar um ambiente de amor nos nossos relacionamentos. Quantas casas, quantos lares, existe um ambiente de hostilidade, onde quando chega no final do dia, o expediente, a gente fica se perguntando, nossa, tem que voltar para casa. Puxa vida, né? O desejo de permanecer na rua é maior do que voltar para casa, porque sabe-se que ao chegar em casa vai encontrar um ambiente hostil, vai encontrar um ambiente belicoso, né? Um ambiente de conflitos, de brigas, de falta de aceitação, pessoas mal-humoradas que estão ali só para criticar, né? Quantos filhos às vezes vão para a casa dos amigos porque não são bem recebidos na própria casa? Quando trazem amigos em casa, a mãe xinga, o pai reclama, né? E começam as discussões. Então ele fala assim: eu prefiro ir para casa do amigo, que lá é tranquilo, os pais dele são de boa, não incomodam, né? Então muitas vezes nós temos os nossos filhos afastados de nós por conta justamente da forma, da postura como nós os tratamos dentro da nossa casa. O ambiente de amor nos relacionamentos, ele é construído através de valorização. O quanto você valoriza as pessoas que você ama, seus pais, seus filhos, o seu cônjuge, pessoas próximas, parentes, né? O quanto você valoriza e expressa esse valor. Meus queridos, nós não podemos sair assim, sabe? Algumas pessoas dizem assim, eu fiquei muito abalada nesses períodos aí, que esse ano principalmente, quando cresceu muito as mortes por Covid, quantas pessoas próximas, quantas pessoas que nós conversávamos numa semana, na outra, ela já tinha falecido, muito rápido, muito forte o impacto que nós sofremos. Quantas pessoas se foram sem nunca saber o quanto elas eram importantes para nós? Quantas pessoas, os nossos relacionamentos, né, adoecem, morrem, e a gente nunca nem diz para eles o quão importante eles são, porque a gente supõe que eles já sabem. Aí, meu filho deve saber que eu amo.
Não, se você não diz, ele não sabe. Eu tenho feito um propósito de diariamente repetir para os meus filhos o quanto eu amo. E meus filhos não moram mais comigo, mas eu mando logo uma mensagem de manhã cedo. Bom dia, dormiram bem? Eu amo você. Porque não custa nada, não? Não custa nada essa expressão, essa valorização. Ai, meu amor, obrigado porque você cuida muito bem da gente. Olha, meu amor, obrigada porque você é responsável sempre pelos alimentos e você consegue trazer. Olha, obrigada porque você fez um almoço gostoso. Olha, obrigada porque você cuida da roupa da nossa família. Enfim, o que custa você valorizar aquilo que está acontecendo não é. Alguém disse assim: ah, mas isso é a nossa obrigação. Gente, ninguém gosta de obrigações. Quando a palavra obrigação vem na frente, já perde todo o brilho que você vai fazer. Ninguém gosta de ser obrigado a nada. A gente gosta de fazer livremente, né? Porque escolhemos fazer. Então, comece a valorizar as pessoas que vivem com você. Comece a valorizar as pessoas que você ama profundamente. Isso é muito importante. Além da valorização, aceite. Nós temos a mania de querer que o outro seja quem a gente gostaria que ele fosse. Então, a gente fica no pé. Por que você não faz isso? Se fosse você, fazia aquilo. Ah, você não tirou isso dali, você devia tirar. É porque você não lava a louça, você sempre deixa fora do lugar. E a gente vai atrás igual uma matraca, né? Provérbios diz que é o tipo de mulher rixosa, que fica no pé falando. Você já dormiu com uma goteira? Nossa, é difícil aquilo tem, né? Como é desconfortável. Você não dá conta de dormir dessa forma. Então, às vezes, quando tem aquela pessoa dentro de casa repetitiva, que fica repetindo a mesma coisa. Parece um peru tonto, dando volta no mesmo lugar. Isso irrita, isso é desconfortável, isso incomoda. Então, comece a aceitar o outro, sabe? Eu sei que você é mesmo desorganizado, é bagunceiro, eu sei, filho, que você nunca lava o copo, então, ao invés, você já sabe, e você todo dia faz do mesmo jeito. Eu costumo dizer que é burrice, a gente já saber que o outro não vai fazer e fazer o mesmo pedido do mesmo jeito todo dia. Você tem que pelo menos usar uma tática diferente, né? Fazer de alguma forma diferente, mas você faz do mesmo jeito. Eu já falei para tirar esse copo daqui. Todo dia eu tenho que falar a mesma coisa. Então não fale todo dia a mesma coisa. Fale diferente. Porque você fica repetitivo e o outro continua fazendo a mesma coisa, né? Ofereça autonomia às pessoas do seu lar, aos seus filhos, ao cônjuge. Deixe com que ele seja quem ele é e faça o que ele quer fazer. Direne, como assim faça o que quer fazer? Posso deixar meus filhos fazer o que querem fazer? Claro, toda casa existem regras. Eu gosto de dizer, alguém me perguntou outro dia, Direne, meu filho tem 28 anos, mora comigo, só quer chegar de madrugada. Senta com ele e tem uma conversa. Ah, mas ele trabalha por conta própria e tal. Então ele ou vai procurar uma casa dele para pagar as despesas, ou se ele vive na sua casa, então ele tem que cumprir as regras. É assim que funciona. Não é assim? Então, se você vai, por exemplo, se hospedar em uma pousada, em um hotel, ela tem as regras. E você, para se hospedar lá, precisa cumprir as regras. Por que na sua casa não teria regras? Por que não? Né? Isso traz um problema para os relacionamentos. Viver num ambiente onde não tem regras. Ah, mas eu tenho regras de lei, mas não adianta porque não obedece. Você tem regras, mas você não completou a jornada. Você colocou regras, mas não colocou consequências, caso as regras sejam desobedecidas. Então, toda regra precisa ter uma consequência. Do contrário, ela não é cumprida e fica por isso mesmo. Um grande e poderoso exemplo é o nosso país. É a política no nosso país. Faz e desfaz e não tem punição. Por isso, continua fazendo e desfazendo. E muitas casas são como o Congresso Nacional, não é verdade? Não tem punição. Então, o filho faz, a mãe faz, o pai faz e fica por isso mesmo. A gente tem um grande exemplo na política e continuamos seguindo esse exemplo dentro dos nossos lares. Mas nós temos a palavra de Deus que nos esclarece, que nos orienta, que nos norteia, para que as nossas decisões sejam mais assertivas e a gente saiba como conduzir. Então, um ambiente de amor nos relacionamentos. Colossenses diz assim, ó, Colossenses 3, 13 a 15 diz que a gente precisa, às vezes, suportai-vos uns aos outros. Olha só, o Senhor já sabia que em alguns momentos ia ser difícil. Aí ele coloca, olha, alguns momentos vai ser bem complicado, então já vou logo avisando, tem dia que a gente tem que suportar, porque só amar e aceitar a gente não dá conta, né? Então existem momentos de fato que a gente vai precisar suportar algumas pessoas.
na nossa convivência, do nosso lar. Isso é importante que a gente saiba, porque senão a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar reclamando, só vendo o lado negativo. Ele diz que assim como o Senhor perdoou, a gente também deveria perdoar uns aos outros. Acima de tudo, seja o amor que une o vínculo, que é o vínculo da perfeição, que une essa família. Então a gente precisa trabalhar esse relacionamento com amor, com crescimento. Isso é fundamental, isso é importante para os nossos relacionamentos e precisa ser trabalhado dessa forma, né? Então, criar um ambiente de amor, onde seja gostoso voltar para casa, onde os membros da família gostem de estar, onde seja interessante o horário do almoço, onde todos se sentam à mesa e podem falar, conversar, dizer o que sente, dizer o que pensa. E não que sentam à mesa e começam os conflitos. Por que você falou isso? Cala a boca, você não vai falar, né? Fica criando um clima difícil, um clima pesado, um clima de complicado dentro da família. Então, vamos repetir, tá? As coisas importantes para fazer o seu relacionamento funcionar bem. Tenha as suas necessidades básicas satisfeitas. Se elas não são satisfeitas, você pode ter dificuldades em ter harmonia nos seus relacionamentos. Segunda coisa muito importante, além das necessidades básicas, curar as feridas passadas, né? Solucionar as feridas emocionais passadas através do perdão, se libertar da dor. Terceiro aspecto importante, criar um ambiente de amor nos seus relacionamentos. Isso é fundamental. E o quarto e último, ter direção, ter uma vida com propósito, ter objetivo nessa vida. Queridos, muitas de nós estamos adoecendo porque não temos mais propósito. Não temos, não sabemos por que estamos aqui nessa terra. Não temos o que fazer. Alguns ficam desesperados porque perdem o emprego. Então, o que eu vou fazer da vida? Alguns ficam desesperados, entram em pânico, alguns até tiram a vida porque perdem alguns relacionamentos, perdem pessoas amadas e aí entram em parafuso e alguns chegam a tirar a própria vida. Por quê? Porque o propósito de vida, o objetivo de vida era aquela pessoa, era aquela coisa, era aquele trabalho. Então, quando você foca em uma pessoa, em uma coisa, em um trabalho, em uma atividade, todo o seu propósito, todo o seu objetivo de vida, você vai se decepcionar. Quanto maior a expectativa em coisas e pessoas, maior será a decepção. Não adianta você apostar em pessoas, apostar em coisas, seja marido, seja esposa, seja filho, seja sogra, seja pastor da igreja, não importa. A nossa expectativa, o nosso propósito precisa estar com o Deus eterno, vinculado ao Senhor. Foco é importante, paixão. Quando você tem paixão por alguma coisa, você faz um trabalho muito mais admirável. Você faz um trabalho forte, você faz um trabalho incrível. Atitudes positivas em relação a si mesmo. Né? Pense positivamente. Nós estamos vivendo em um momento que todo mundo diz assim: Ih, a pandemia não vai acabar, não, isso aí vai de mal a pior, não tem mais jeito, nós estamos vivendo no fim do mundo. Eu acho tão interessante como nós cristãos falamos do fim do mundo com uma tristeza na alma, não? É o fim do mundo. Ué, mas por que está tão pesaroso em dizer isso, se é nisso que nós estamos aguardando? Se é isso que nós estamos esperando para ter uma vida para sempre com o eterno? É, mas não tem condição, tá tudo virado, tá acabando mesmo. Ai, que tristeza. Não, não, aqueles que servem a Deus, não é? As pessoas aí com suas rotinas do dia a dia no mundo, elas sim podem entrar em desespero, elas sim podem ter problemas, elas sim podem ter dificuldades, porque o que elas vão viver é o que está aqui embaixo mesmo, e o que está aqui embaixo não está muito promissor, né? O que está acontecendo por aqui, de fato, não está muito promissor, as coisas estão complicadas, então quando olhamos para o mundo, é difícil imaginar que ainda tem coisa boa para acontecer. Mas quando olhamos para o Deus eterno, entendemos de que o melhor ainda está por vir, que o melhor está para acontecer, que o Senhor tem, né, tem guardado, ele tem protegido o melhor para os seus filhos. E eu quero finalizar lendo Filipenses, no capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14. É um conselho que o apóstolo Paulo dá e eu quero deixar conosco, porque às vezes a gente cria estratégias para ter um relacionamento bom, para ter uma família equilibrada, para se dar bem, para que as coisas caminhem bem, para que tudo fique
fique bom dentro da nossa visão familiar. Mas, Dilene, as coisas não estão indo bem, as coisas estão complicadas, sabe? Eu não consigo esquecer o passado. Eu olho e vejo que ele já fez isso, já fez aquilo e tal e tal. Então, vamos lá. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus e Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim que ele ainda não chegou lá. Ele diz: eu não julgo tê-lo alcançado ainda, eu ainda não cheguei lá, ainda não está completada a minha carreira, eu ainda não fiz tudo o que eu posso, mas uma coisa eu sei, eu vou deixar o que é passado no passado. Eu vou deixar para trás o que não vai me acrescentar hoje. O que aconteceu, aconteceu. Eu não vou ficar chorando as pitangas, eu não vou ficar lançando em rosto, eu não vou ficar fazendo cobranças de coisas que já foram, de uma palavra atravessada, de uma briga, de uma traição, de uma confusão. Eu quero vida nova, então eu vou esquecer do que passou e eu vou olhar para frente. E olhar para frente, eu vou olhar para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Eu vou olhar para o autor da minha fé. Eu vou olhar para aquele que me promete todas as coisas boas, aquele que me promete um futuro, aquele que promete que embaixo realmente é aflitivo, porque ele diz lá: no mundo tereis aflições. Mas ele também completa dizendo: mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu já resolvi os problemas. Eu acho isso o máximo, porque se o Senhor, Deus eterno, já venceu as dificuldades, já venceu os problemas, já venceu o mundo, então louvado seja o nome de Deus. Por quê? Porque já somos vencedores em Cristo Jesus. A batalha já foi vencida. E é muito bom a gente entrar em alguma coisa que a gente já sabe quem é o ganhador. E se você entra num time que você já sabe que ele vai ganhar, isso traz paz, isso é para trazer tranquilidade, isso é para trazer sossego. Então, meus queridos, não importa de onde você veio, quem você foi, os sofrimentos e angústias que nós já enfrentamos e vivemos, importa para onde nós estamos indo. E nós estamos indo rumo à Canaã celestial, para o encontro com o Deus eterno, o Senhor dos senhores, o nosso Criador. Vamos nos concentrar no futuro e não no passado. Vamos fazer como o apóstolo Paulo, esquecer das coisas que ficam para trás e olhar para frente, porque nós, os cristãos, acreditamos piamente, fervorosamente, de que o melhor com o Senhor Jesus ainda está por vir. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, trazendo para nós essa verdade poderosa. Amém. Amém. Dilene, minha querida, muito obrigada por essa maravilhosa, né, palestra. Quanto nós temos que ainda aprender, né? E nós vamos agora ver se alguém daqui do grupo tem alguma pergunta, né? Nós temos poucos minutinhos aqui para encerrar e nós deixamos aqui um espaço para que fizessem alguma pergunta, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Silêncio. A Lucimar parece que quer. Você quer, Lucimar? Liga seu microfone. Abre aí. Não abriu não, Lucimar. Enquanto a Lucimar tenta abrir o microfone, eu posso fazer a minha pergunta? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos, Sim, Lucimar. Pode fazer, Lucimar. Boa noite. É um prazer enorme estar no grupo, né? O convite que ele me fez. Você teve 2 pontos aí que me interessou muito. Problema de insônia. Eu mesmo tenho um problema de insônia. Eu fico muito nervosa, né? Então, como você falou, eu não sei, às vezes, eu não sei me controlar, principalmente com o parceiro. A gente tem que falar a verdade, né?
E às vezes eu despejo tudo em cima dele. Como é o horário de dormir? Se eu for dormir 8 horas, quando eu chegar a 1 hora da manhã, eu acordo e não consigo dormir mais, vou dormir 5 horas. Mas só que no outro dia eu fico nervosa. Outro ponto que você chegou também, que falou aí, foi muito importante. Eu tenho um hábito, minha família, principalmente meus filhos. Todos os dias eu ligo, porque eu tenho um em São Paulo, hoje mesmo foi embora, um está na estrada, ainda não chegou, e um casal mora em Minas, e os outros aqui. Todo dia eu falo para ele que eu amo ele. E às vezes ele até chora. Eu amo. E eu sou muito assim apegada com meus filhos. E eu choro muito. Mas hoje o que me apega mesmo é a insônia, ainda não consegui ser libertada. Às vezes eu peço o Espírito Santo, ele me acorda, mas no outro dia eu não sei, eu faço tratamento e eu sou muito nervosa. Lucimar, o que pode ajudar bastante a questão da insônia é fazer caminhada diariamente, 50 minutos por dia, uma caminhada vigorosa, não um passeio, mas uma caminhada bem forte, para que consiga. A questão da insônia é a hipervigilância cerebral. Então, por alguma razão, seu cérebro não desliga, pensamentos fica acelerado, e por isso o sono não consegue chegar. Então, caminhadas diárias, 50 minutos por dia, todos os dias ao ar livre, respirando fundo, 20 minutos de sol, né? Diariamente, isso pode ter um efeito benéfico e pode ajudar você nesse processo de voltar a dormir. Ok, obrigada, eu sou muito agitada. Isso. Obrigada, tá bom. Eu queria fazer Edilene, em cima agora... disso aí também, eu queria fazer... Pode falar, Cida. Deixa a Edilene falar. Então, a Lucimar, ela tocou no ponto que eu ia perguntar, e aí, se eu fugir um pouquinho do contexto e fazendo outra pergunta, não tem problema, não. Porque eu sou mãe de adolescente, e adolescência é uma fase assim, onde eles estão cheios de razão, né? E às vezes é difícil lidar com isso, com essas razões. Você teria aí, Edilene, uma dica para a gente, por favor? O que acontece muitas vezes na adolescência é que os pais, eles não conseguem só conversar, dá um medo tremendo do que o adolescente vai fazer, o adolescente fica mais calado, mais quieto, e aí nós, os pais, ficamos muito ansiosos e angustiados com o que ele vai fazer porque ele não fala, e aí a gente começa a atropelar as palavras, a gente fala mais do que ouve. Alguns segredinhos para você, Edilene, procure ouvir mais do que falar, e procure se aproximar sem cobrar. Tenha tempo com esse filho, fique perto, porque quando você for pedir alguma coisa, ele terá prazer em ceder para você, em falar, em cumprir, em obedecer. Porque a gente não gosta de obedecer quem é distante de nós. A gente tem prazer de obedecer quem a gente tem um relacionamento próximo e íntimo. E quando vai chegando nessa fase, é uma fase em que eles não são muito compreendidos, são muito cobrados, eles crescem bastante, mas a cabeça ainda é muito infantil. Então, em alguns momentos, a gente vira para eles e fala, mas você desse tamanho fazendo isso, já um homem... Aí eles pensam, tá, então eu sou um homem. No momento seguinte, eles pedem uma coisa e falam, não, você é um menino ainda e fica fazendo isso. Então, como os pais ainda estão confusos, eles também ficam confusos sem saber direito se eles são realmente esse menino ou se já são esse adulto. Então, aproximar o máximo deles, carinhosamente, mais perguntar e ouvir do que falar. E se preparar, viu, Edilene? Ler livros sobre adolescência, porque é uma fase desafiadora, mas é uma fase maravilhosa, em que você pode crescer bastante no relacionamento com ele. Espero que muito obrigada, viu? Cida, a sua pergunta, querida. Então, ela falou que com a gente tem problema de insônia, o nosso cérebro fica acelerado, né? Ele não consegue parar. Eu queria saber, assim, se o motivo, assim, se a gente trabalhar, tiver problema de excesso de trabalho, isso causa insônia? Sim, porque eu também tenho problema de insônia, eu estou tomando remédio para ansiedade, estou tomando remédio para glicose,
e eu tenho problema de insônia e eu trabalho 24 horas, não paro. Eu queria saber se isso causa problema de insônia também. Com certeza, o nível de estresse está muito alto, por isso a ansiedade. Você tem ansiedade, já toma medicação para isso. Geralmente a ansiedade ela é um fator de tirar o sono, é uma hiperagitação. A mesma coisa que eu disse para a Lucimar, a atividade física é muito importante, né? E tempos de pausa. Você não é uma máquina, você é um ser humano, você não pode trabalhar 24 horas por dia. Você precisa ter intervalos para descansar. É como se você ligasse uma máquina de lavar roupa e nunca deixasse ela desligar, ela vai queimar, né? Então, nós seres humanos precisamos de períodos de descanso também, senão a máquina vai pifar, né? Porque esse movimento que você faz 24 horas trabalhando e agitada e tal, e ansiedade, isso vai liberando uma substância chamada cortisol. O cortisol vai para a veia e aí ele se espalha no organismo e ele vai ficando ali em curto período de tempo, ele pode gerar tumores, trazer adoecimento, né? Porque ele é um hormônio secretado no momento de um alto nível de estresse. Então, pessoas que vivem, todos nós temos estresse, tá? Não tem como viver sem. Agora, a gente viver 24 horas estressado é onde entra o problema. É como se tivesse uma sirene de ambulância 24 horas ligada dentro de você. Você já imaginou uma sirene na porta da sua casa 24 horas? Você não ia suportar isso, né? Porque ia ficar irritado, por isso que você fica irritada, né? Você, a Lucimar, por isso que fica nervosa, porque a cabeça não desliga e fica como se tivesse uma sirene de alerta o tempo todo ligado ali. Precisa caminhar, precisa tomar sol, né? Precisa ter pausas, né? Recreio, sabe? Na escola, estuda, tem o recreio, então precisa ter recreios também, sair, caminhar, respirar, fazer o que gosta, conversar, bater papo, e aí volta e retoma as atividades. Isso é do ser humano, é impossível, a gente não pode viver ligado na tomada 220 dia e noite. Tem que desligar um pouco, recarregou a bateria, desliga, né? Se fica lá o tempo todo, a gente vai adoecer, é inevitável, tá? É inevitável. Eu quero aproveitar e convidar para aqueles que têm Instagram e desejarem me acompanhar lá. A gente tem bastante conteúdo gratuito diariamente, dicas importantes para que você possa se desenvolver emocionalmente. Eu vou digitar aqui no comentários, tá bom? E vocês podem copiar e ir para lá, @Dilene Ebinger. Meu sobrenome é um pouquinho complicado, mas está escrito aí, @Dilene Ebinger. Você vai no Instagram, coloca e aperta lá para me seguir. Tem bastante conteúdos diários gratuitos e tem as jornadas emocionais, a gente vai ter uma em janeiro, e um convite muito especial, você indo lá, você vai ver, nós teremos agora dia 6, 7, 8 e 9 de dezembro, 6, 7, 8 e 9 de dezembro, exatamente daqui mais ou menos um mês, nós vamos ter um congresso de sexualidade. É um congresso dentro dos princípios cristãos, onde nós vamos trabalhar questões da menopausa, porque a menopausa também provoca essa irritabilidade, também traz insônia, tem muitos fatores que muitas mulheres têm sofrido em função disso aí. Então, a gente vai trazer a menopausa, a gente vai trazer a questão da sexualidade, do desejo, a questão dos tabus em relação à sexualidade, como trabalhar isso com a gente. E, gente, o preço está assim ímpar, são 4 noites, eu vou dar material, eu vou dar vivências, eu vou dar o conteúdo, eu ainda vou dar tarefas, isso em 4 noites, de 20 a 20 horas todas as noites, somente por R$ 57,90. Então, realmente é um valor assim que não existe no mercado, o tanto de conteúdo que você pode receber. Eu vou colocar aqui 981384500, o telefone da empresa, tá bom? E vou colocar aqui o nome da pessoa, do nosso suporte. E aí, se você quiser fazer, você pode fazer lá no Instagram, acionando a bio, ou você pode fazer através do telefone, você entra em contato e a Lília passa o link e você pode fazer o pagamento com ela, inclusive num cartão de crédito, ou você pode fazer Pix, enfim, ela agiliza para que você possa participar, se você tiver desejo de participar, tá bom? Eu agradeço o convite de vocês por estar juntos com vocês essa noite, foi muito bom, que Deus possa seguir abençoando a cada um de quero vocês. agradecer.
Obrigada. Obrigada aí pela resposta. E quando eu disse 24 horas, é exagero, é 12, 16 horas por dia, viu? É uma forma de expressão, mas que reflete bem que você fica ligada na tomada, né? Só que quando a gente deita para descansar, não consegue dormir, então fica ligado. Exatamente. A cabeça Obrigada, continua viu? funcionando, Com exatamente. certeza. Isso. Uhum. Pessoal,